Bom dia! Domingo, 11 horas, hora da gente conversar um cadinho. Se você estiver aqui ao vivo comigo, bom dia. Bom dia, Maria Cristina, bem-vinda. Se você estiver assistindo essa live gravada, boa tarde ou boa noite. Ei, Daniela, bem-vinda. Que bom. Fiquem aí um bocadinho, que hoje nós vamos falar por que é tão difícil descansar de verdade. Como a gente anda cansada e como é difícil a gente encontrar um momento de relaxamento. A Daniela tem até alguma experiência com isso, porque ela é massoterapeuta, não é isso? E sabe, de alguma forma, induzir as pessoas ao descanso. Mas eu percebo que a maioria de nós vive um momento de tensão e, consequentemente, não consegue relaxar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mesmo. E muitas pessoas procuram a massagem, Daniela me disse isso, não é verdade? Ei, Patrícia, bem-vinda! Procuram a massagem justamente para sentir um pouco de relaxamento, não é isso? Eu adoro massagem. Vou marcar. Vão chegando. E vai me contando aí quem anda no dia, quem é que anda com dificuldade de descansar? Por que é tão difícil a gente descansar? Bora fazer massagem, Patrícia? Bora relaxar esse corpo. Porque na minha visão, não é o corpo que está cansado. Sinto desapontar vocês. O que está cansado é a alma. O corpo precisa de 6 a 8 horas por noite para descansar. E a maioria de nós aqui... Ei, Cris, bem-vinda. E a maioria de nós aqui... A maioria de nós aqui consegue dormir essa quantidade de horas, né? Quem está cansado, muitas vezes as pessoas ainda na massagem demoram para se desligar. É isso, que não é o corpo que está cansado. A gente vive um momento muito acelerado. A nossa vida é uma vida acelerada. Bom dia, Cris. Fica aí, vamos falar sobre relaxamento. Ou a falta dele. Daí que a musiquinha aqui, acho que está um pouco... Na minha percepção, o que cansa é a alma. O nosso corpo tem momentos de relaxamento. Né? E o sono, eu não posso falar sobre o sono porque não tenho autoridade para isso, né? Não tenho conhecimento suficiente, mas até para a gente descansar no sono está difícil. Né? O celular, as informações, quem aqui não vai para a cama com o celular na mão? A luz. Então, o relaxamento do corpo também está prejudicado. A gente vive hoje extremamente acelerado. A vida é acelerada, os compromissos são muitos, mas eu não vou falar hoje nem de corpo, nem de vida acelerada, eu vou falar de alma. Porque, na verdade, quem está gritando esse cansaço é a alma. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live, eu falei basicamente sobre cansaço e eu trouxe uma ilustração aqui de um livro que chama Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, deixa eu vou ler aqui, viu? O Byung-Chul Han. E ele fala que basicamente nós estamos cansados porque a gente tem um inimigo interno. A gente está competindo com a gente mesmo. A gente está sempre buscando algo maior, melhor. A gente está sempre numa cobrança interna e por isso a gente está tão cansado. Então, trazendo esse link de que o inimigo nosso, quem nós estamos enfrentando é interno, então eu posso fazer esse gancho e começar a trazer para a nossa alma.
Na visão sistêmica, tudo na visão sistêmica das constelações fala para a gente sobre o lugar onde nós ocupamos, o lugar que nós ocupamos. Onde é que nós estamos nesse nosso sistema familiar? Se a gente está ocupando esse lugar correto, ou se a gente está indo para outros lugares. E naturalmente a gente vai para outros lugares. Sempre. Eu, você, a Maria ali da esquina, todos nós. Porque é natural. Por isso que eu falo tanto sobre o exercício não, mas a procura pelo autoconhecimento, porque vai trazendo para a gente um pouco mais de consciência daquilo que a gente está sentindo e vivendo. Então, lá na nossa casa, lá na nossa infância, nós ocupávamos o lugar de filha. E mesmo como filha, muitas vezes, a gente teve que se preocupar com atividades e com obrigações que eram dos nossos pais. Quem de nós, algumas vezes, não teve que fazer a função da mãe ou a função do pai, dentro daquele sistema que estava meio desorganizado? Isso é a história da grande maioria de nós. A questão é que a gente assume esse lugar lá atrás e traz ele até hoje. Então quem está cansado não é o meu corpo, é a minha alma, de ocupar um lugar que é muito maior do que eu. Eu continuo lá atrás, como mãe, como pai, como avó. Eu continuo ainda no lugar errado dentro desse meu sistema. E é esse lugar no sistema que me organiza internamente. Então, se o filósofo Han está dizendo para a gente que a questão é interna, eu preciso trazer que é mais do que uma questão de performance, muito mais. É uma questão de postura, de lugar equivocado. E por que a gente muda de lugar? Por amor. A gente muda exclusivamente por amor. Então eu vejo que os meus pais estão sofrendo de alguma forma. E segundo Bert Hellinger, os pais querem salvar os filhos, porque eles são extremamente gratos à vida que eles receberam desses pais. Então eu quero salvar os meus pais daquelas dificuldades que eles estão vivendo. E com isso, sabe para que lugar que eu vou? Quando eu quero cuidar de alguém, com esse amor todo e com essa dedicação toda. Olá, Viana, é isso? Viana Di, obrigada, que bom que você está aqui, fica aqui. Estou muito feliz de conhecer você, eu fico feliz também que você esteja feliz. Então, quando eu vou lá para trás para cuidar dos meus pais, vocês têm ideia de que lugar que eu estou ocupando? Quem é que cuida com tanto apreço, com tanto carinho de alguém? Naturalmente, quem faz isso são os pais. Quando eu tenho filhos, de uma forma geral e natural, eu quero manter esses filhos alimentados, seguros, quero que quando eles cresçam eles sejam bem-sucedidos, eu quero proteger esses filhos. Não é isso que a gente faz? Aqui quem é mãe ou quem é pai pode estar se entendendo isso que eu estou falando. Então, se eu estou querendo cuidar dessas histórias que são tão maiores do que eu estou num lugar ainda maior do que eu estou ocupando o lugar dos meus avós. Se eu quero salvar o meu pai e a minha mãe, Eival, bem-vinda. Se eu quero salvar meu pai e a minha mãe, na verdade, eu estou dizendo para os meus avós assim, vocês não fizeram um serviço bem feito, deixa que eu faço. E por favor, escutem com amor, e escutem com a alma, e não com instintivo. É isso mesmo, Cris, é isso mesmo. É sobre isso que eu vou falar. Isso é inconsciente, a gente simplesmente faz. Só que lá atrás, quando eu era criança, eu não tinha mesmo nem a capacidade de discernimento para entender o que eu estava fazendo. Então eu assumia um lugar que eu não tinha capacidade de assumir. Ótimo domingo, Val. Eu assumia o lugar que eu não tinha capacidade de assumir sem ter conhecimento de causa. Eu simplesmente queria ajudar. Eu queria facilitar a vida deles. Eu queria facilitar a minha vida.
Só que aí a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo ainda nesse lugar grande diante da minha família de origem. Eu tenho que ser grande na minha história. Na minha história, eu sou a maior. Mas para eu conseguir ser essa maior na minha história, eu preciso ser pequena lá atrás. Isso é um exercício. Quem aqui já participou de constelação, e algumas das pessoas que estão aqui eu sei que já, muitas vezes o exercício é se curvar diante dos que vieram antes. Baixar a cabeça mesmo, num sentido de respeito, de reverência e de me colocar menor. Quando eu diminuo o meu tamanho físico com a reverência, eu me coloco num lugar menor do que aquele que eu estou reverenciando. E esse é o meu lugar na família de origem. Eu cheguei depois da minha mãe, eu cheguei depois do meu pai. E cheguei muito depois dos meus avós. Então, dá para entender que muitas vezes a gente continua ocupando um lugar que não é nosso. E por conta disso, eu estou cansada. Porque eu estou trazendo para mim reverência e gratidão. Isso mesmo, João. Porque eu estou trazendo para mim uma responsabilidade que eu não dou conta. Simples assim. Eu não dou conta de fazer pelos meus pais o que eu acredito que seja melhor para eles na história deles. Para eu ser uma filha eficiente, uma boa filha, eu preciso dar conta da minha vida. Eu dando conta da minha vida, eu já estou dando para eles, eu já estou tirando deles um trabalho muito grande. Porque os pais já tiveram esse trabalho com os filhos. Agora eu sou adulta, então eu posso agora olhar para a minha história. Ei, Clarice, bom dia, bem-vinda. Então agora eu já sou grande e eu posso olhar para a minha história. Então quer dizer que eu não posso ajudar meu pai e minha mãe? Claro que pode, mas dentro de um limite, respeitando o desejo e a vontade deles. Conseguem perceber isso? Possivelmente quem está aqui é adulto como eu, possivelmente quem está aqui tem pais que são mais velhos, e possivelmente esses pais mais velhos em algum momento vão precisar de cuidados, porque ficam idosos, porque diminui a capacidade física, diminui uma série de questões. Eles vão precisar da ajuda dos filhos. Porém, ei Andréia, bem-vinda, abençoado dia para você também. Porém, eu preciso ajudá-los dentro do meu limite e da vontade deles. Porque se eu quiser impor a minha vontade a eles, de novo eu estou lá atrás. Pulei e fui para o lugar da minha avó. E aí eu não dou conta. Não dou conta. E quando eu ocupo esse lugar de cuidar de todo mundo, eu não cuido só do meu pai e da minha mãe. Eu cuido de todo mundo que aparece à minha frente. Eu cuido do irmão, eu cuido do amigo, eu cuido do pessoal do trabalho, eu cuido de todo mundo. Então eu estou ocupando um lugar que é muito maior do que a minha capacidade. Eu só consigo relaxar de verdade quando eu volto para o meu lugar. Então, vou trazer aqui uma perguntinha para que vocês possam refletir sobre isso. Respira fundo aí por alguns minutos, alguns segundos. Traz aí um lugar de centramento. Se quiser, pode fechar os olhos. É só uma pergunta que eu quero que vocês respondam, que eu quero que a resposta venha de dentro, venha do coração, venha da alma. Não é uma resposta racional. Então respira fundo aí um pouquinho, feche seus olhos, vê se é possível ficar numa posição mais confortável.
Veja se é possível simplesmente observar a sua respiração, te dando um momento de relaxamento pequeno. E responde para mim. Quem você continua tentando proteger sem perceber? E a primeira pessoa que surgir é aquela que muito possivelmente você esteja cuidando, além da sua capacidade de cuidar. Quem que surgiu aí para vocês? Quem você continua tentando proteger sem perceber? Se agora você não teve tempo suficiente para ter esse momento de pausa e de relaxamento para poder responder essa pergunta, leve essa pergunta para um momento em que você estiver muito cansada. E pergunta para você, de quem você está querendo cuidar? Quem é essa pessoa? Sua mãe, seu pai, um filho adulto? Muita reflexão me trouxe. Meu pai. A ideia é trazer reflexão mesmo. Autoconhecimento é isso. É ir buscando trazer para a consciência aquilo que nos move. Minha filha. Que idade ela tem, Cris? Ela já é grande. Será que ela já não pode andar um pouco sozinha? Não sei qual é a idade da sua filha. Ou ela é pequena e ainda requer os seus cuidados, está tudo certo. 12. Ela ainda é uma menina, ela ainda precisa dos seus cuidados. Mas a gente também precisa dar limite para esses cuidados. Minha filha de 17, essa já é quase adulta. Quase adulta, já pode ter um pouquinho de responsabilidade. Com certeza meus pais. Bem menos depois da constelação que fiz com você, mas ainda me pego no excesso. Com certeza, Val, com certeza. Nós vamos trazendo para a consciência, nós vamos nos modificando por camadas. A gente está nessa posição desde sempre, desde muito criança. A gente não muda essa posição de uma hora para outra. Eu não gosto. Na constelação eu virei uma chave muito importante em relação aos meus pais. Perfeito. A constelação tem essa capacidade de trazer para a gente, para a consciência, aquilo que está nos deixando, aquele lugar que nós estamos. Traz para a gente o entendimento de que a gente está num lugar equivocado, pelo menos. A gente está naquele lugar por amor, sempre por amor. O Bert sempre traz isso nos livros e nas histórias que ele conta para nós. Ele sempre fala que o que nos move é o amor. É esse amor inconsciente de agradecimento pela vida que nós recebemos desse pai e dessa mãe. Mesmo que a minha história com eles não seja uma história bonita de margarina, mesmo que tenha sido uma história difícil, como crianças e como filhos, nós sempre agradecemos a vida. Só que a vida, às vezes, faz a gente dar uns tropeços, a vida atropela a gente com histórias difíceis, e ok, a gente sabe disso. Talvez nem todos aqui que estejam assistindo tenham tido uma história razoável com os pais. E mesmo aqueles que tiveram histórias razoáveis, em alguns momentos se colocaram no local de proteger os pais. Porque a gente não quer que eles sofram. Porque foi tão grande o que eles deram pra gente, que de alguma forma a gente quer retribuir. E a forma correta e eficiente da gente retribuir é cuidando bem da filha deles, do filho deles, que somos nós.
Então a gente começa a tirar um pouquinho do peso que eu tenho de estar nesse lugar de cuidar dos meus pais, ou seja, de invalidar o serviço que a minha avó fez. Eu falo para minha avó, avó, dá licença que agora quem vai cuidar dessas crianças sou eu, porque você não soube fazer um serviço muito bem feito, não, que eles estão me dando trabalho. A gente é prepotente e inconscientemente, por favor, entendam isso. A gente é inconsciente ao ponto de invalidar aquele trabalho que já foi feito lá atrás. E aí, devagar, eu vou aprendendo que não é assim que eu devo me comportar. E devagar, ai que lindo, e devagar, um passinho de cada vez, eu vou conseguindo ir me colocando nesse meu lugar verdadeiro, nesse meu lugar de fato, que diante deles é o lugar de filho. Diante da minha avó eu sou só neta. Agora, diante da minha vida, eu sou a grandona, a poderosa. É diante da minha vida que eu me torno gigante. Porque diante da minha vida, à frente da minha vida, que eu tenho capacidade de cuidar das demandas que chegam. Então eu tenho que devagar sair daquele lugar, caminhando até eu chegar no meu lugar. E muitas vezes a gente vai tropeçar nesse lugar. Saibam disso. Eu não trago aqui pílulas mágicas e nem receitas de sucesso absoluto. Eu trago aqui luz para esse caminho de autoconhecimento, para a gente ir se conhecendo e devagarzinho a gente ir trocando de lugar. Tá tranquilo aí? Estão me acompanhando? Então, se tem coraçãozinho aqui, eu estou entendendo que estão me acompanhando. Sim. Usem muito. Ai, que bom, Andréia, que bom. Que bom. Usem sempre essa pergunta. Nos momentos de muito cansaço, pergunte para você quem eu estou tentando proteger e que eu não dou conta. Que é muito pesado, é um lugar muito pesado para nós. Quando a gente faz exercício físico na academia com um peso maior, a gente naturalmente, o corpo naturalmente sente, não é assim? Então, quando eu carrego um peso maior do que a minha capacidade, o meu corpo, ele sente. E o que acontece com a atividade física é que aos poucos eu vou adaptando esse corpo para aquele novo peso. Você traz esclarecimentos, que bom, Val. Você traz entendimento, que bom. A questão é que a alma, ela não tem essa capacidade de ir se adaptando, não dessa forma. A alma não consegue carregar além daquilo que é pertinente a ela. Ela só quer ser ela. Você só quer ser você. Eu só quero ser eu. Apenas isso. Carregar mais peso não me faz melhor. Me faz mais cansada. E quando eu estou muito cansada, eu não dou conta nem de cuidar de mim. Porque não é assim que a gente se sente. Nossa, eu estou tão cansada. Ontem eu fui fazer as unhas. E avisei o pessoal aqui do hotel, eu vou fazer a unha e depois eu volto. E falei só assim. Só que eu cheguei lá, eu fiz a mão, eu fiz o pé, eu tirei a sobrancelha, eu fiz o buço. Eu fiquei quase 2 horas, fiquei umas 2 horas dentro do salão. Quando eu mandei mensagem de volta, eu falei, vou direto para casa. Nossa, como você demorou. Eu me dei o direito de cuidar desse meu corpo. Difícil entregar para o outro o que é dele. É difícil mesmo. Então ontem eu me dei o direito de parar um pouco. E depois voltar para casa me sentindo mais leve, porque mulher de unha feita, de pé feito, para mim, eu não quero, eu me sinto até mais leve. Não é assim?
Então, quando eu cuido de mim, eu melhoro a minha condição física. E entregar para o outro aquilo que é dele é um exercício. Ainda sinto um pouco de culpa quando olho e cuido de mim mesma. Porque não está acostumada a cuidar de você, né, André? Está acostumada a cuidar dos outros. E também a gente aprendeu que cuidar da gente é egoísmo, quando na verdade não é egoísmo. Eu tenho que estar bem para cuidar da minha história. Eu tenho que estar bem alimentada, eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que estar em ordem para eu poder continuar cuidando da minha vida. Quando paramos alguém nos cobra, por isso é bom saber nosso lugar. Precisamos praticar mais nos amar. Sim, é sobre isso. Quem que cobra, Patrícia? Quando a gente se dá o direito de ser quem nós somos, a cobrança do outro não me afeta. É verdade, eu demorei mesmo. Demorei porque eu fiz uma porção de coisas ontem. E tudo bem. Cadê a Dani? Tá por aí ainda? Quando alguém vai fazer massagem, quanto tempo leva uma massagem? Em torno de 1 hora. É muito tempo? Você dedicar 1 hora... Ei, Valquíria, bem-vinda. É muito tempo você dedicar 1 hora da sua semana, do seu mês, seja lá a frequência que você tem para fazer a massagem para você? O dia tem 24 horas. Você está cuidando de quantas pessoas para não ter tempo de cuidar de você? Quantas são aquelas que dependem exclusivamente de você? 1 hora, isso mesmo, me faz tão bem. Eu sei, eu adoro massagem. Muitas vezes o nosso cansaço é físico mesmo. Mas pelo que a gente está conversando aqui, parece que a maioria de nós está sentindo que é um cansaço emocional, é um cansaço da alma. E enquanto essa alma não se coloca no seu devido lugar, ela não relaxa. Tudo que esse cansaço está dizendo para nós é: para, por favor, para. E não é dizer que de uma hora para outra você vai simplesmente abandonar tudo e não vai cuidar mais de ninguém. Não é isso. É observar o limite do cuidado. Filho de 15 anos não precisa mais que eu cuide da roupa dele. Ele sabe se vestir sozinho, eu não preciso mais vestir ele. Filho de 3 precisa que eu vista ele. Filho de 7 talvez já queira combinar a roupa sozinha. A minha neta de 6 anos é uma luta todo dia porque ela só veste o que ela quer. Já sabe o que quer. Neste momento estou me permitindo estar deitada e te ouvir. Perfeito, perfeito, perfeito. E eu espero que esse momento esteja te trazendo um pouquinho de consciência, um pouquinho mais. Então, qual é o limite do cuidado? Pais que têm condição física e mental de se cuidar, não precisam que eu cuide de tudo da vida deles. Talvez precise, sim, de alguns cuidados, precise de alguma orientação com algumas coisas. Filhos adultos não precisam mais que eu cuide como eles eram crianças. E pensa numa situação difícil, que é você ser mãe de filho adulto. Eu já sou avó. Então agora eu exercito um pouquinho desse cuidado com os netos, que não é tanto também, porque cuidar dos filhos já não me cabe mais. Eu agora preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar com respeito e com amor para essa, que é a filha dos meus pais. E dedicar a ela tempo. Hoje não tenho ninguém para cuidar. Estou cuidando de mim. Estou indo dançar. Estou indo dançar. Isso é para mim. Perfeito. É isso mesmo. É difícil quando a mulher sai desse lugar de mãe, de esposa, e se vê nesse novo momento de encontrar o seu próprio lugar, as suas próprias vontades. É difícil isso. Eu não estou dizendo que tudo é fácil.
Mas eu estou dizendo que é necessário que a gente traga, que a gente tenha mais consciência para conseguir, então, dar passos diferentes nesse autocuidado. E ir soltando a responsabilidade. Alguém pôs um choro aí. É difícil mesmo, eu sei que é. Porque a gente se habitua aos lugares que a gente ocupa. Eu não comecei falando lá que a gente se habitua com o lugar de filha? Preciso fazer terapia para entender que preciso cuidar de mim e praticar o não. Perfeito. Nossa, que delícia ouvir isso hoje. Posso cuidar de mim? Claro que pode, deve. Vocês lembram que no início eu falei que a gente começa a nossa história como filha e que a gente se acostuma com esse lugar e que a gente começa a cuidar dos nossos pais, porque lá a gente começou a cuidar. A gente vai ocupando espaços. E esses espaços que a gente ocupa, muitas vezes, vão nos tirando desse pedacinho nosso que é tão importante, que é a nossa essência. Então eu me caso, eu tenho filhos, eu viro esposa, eu viro mãe, e eu vou esquecendo de quem eu sou. É comum a gente escutar a questão da síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora e a mãe se vê sozinha em casa sem ter de quem cuidar. Então é hora de começar a cuidar dela. Porque tem momentos que sim, os filhos requerem muito das mães, muito. Eu tenho filhos com filhos pequenos aqui, eu vejo o desgaste que é cuidar de bebês, de crianças que estão em idade de escola. Eu fico cansada só de ver a confusão da vida deles. E a gente se habitua a ocupar espaços internos com a necessidade dos outros. Então é importante que a gente comece a aprender a ocupar espaços internos com as nossas necessidades. Retomar o autocuidado, isso mesmo. Vem para nossos encontros com a Márcia Transformadora. Isso! Domingo que vem já não, é no outro ainda, né? Dia 8 de março tem outro. Venham. E o tema, parece leve e fácil, né? O tema do nosso próximo encontro é feminino. A gente vai ter que olhar para essa nossa história com a nossa mãe, a linhagem feminina da nossa história. Mas eu vou conduzir de um jeito muito leve. Então venha. Eu cuidarei para toda a vida, pois tenho 2 filhos especiais e isso é muito importante. Com certeza, Andréia, com certeza. Alguns filhos vêm para nós com uma necessidade muito diferente. Eu quero, então venha, Patrícia, venha. Dia 8. Algumas das histórias que vêm para as nossas vidas fogem do comum. E sim, se fogem do comum, a gente tem um trabalho diferente. Mas reconheça quem você é. Fortaleça quem você é, para que você possa cuidar deles com mais verdade, com mais amor. Não estou dizendo que você não tem amor, mas a gente tem que mudar um pouquinho de lugar para entender o quanto que essa dedicação não está, às vezes, me deixando aquém comigo, entende? Quando a vida começa a dar certo, me assusta. Sei que preciso trabalhar essa questão de graça e felicidade. Sabe o que eu escutei ontem? Gratidão, imagina, Andréia. Sabe que eu escutei ontem uma coisa muito interessante de uma psiquiatra? Entendo, sim. Eu escutei ontem de uma psiquiatra uma coisa muito interessante. Ela disse assim, o ser humano está acostumado à escassez, ele não está acostumado com a abundância. Porque lá atrás, lá nos primórdios da vida, estarei no domingo com vocês, ótimo. E a finalização desse nosso domingo vai ser um pouquinho diferente, eu gosto sempre de trazer uma história diferente. Então venham com o coração aberto, porque vai ser um pouquinho diferente. Lá atrás, nos primórdios da vida, tudo era muito pouco para nós. Nós tínhamos que lutar pela sobrevivência literalmente. A gente tinha que ir caçar para comer. Então era tudo muito escasso. E a nossa estrutura cerebral continua exatamente a mesma.
Eu achei isso tão importante de ouvir. Então, o nosso funcionamento mental e cerebral é o mesmo dos nossos antepassados das cavernas. Então, nós estamos habituados à escassez, porque um dos nossos sistemas de sobrevivência, que é comum da gente falar, que é o sistema de luta ou fuga, é o mesmo desde sempre. Eu estou sempre racionalmente lutando pela minha sobrevivência. E a sobrevivência lá atrás, ela não tinha excesso, ela tinha escassez. Então a gente tem que reaprender a se dar o privilégio de parar. A gente precisa aprender a se dar ao luxo de descansar. Porque a gente está sempre na velocidade. A gente está sempre fazendo. Então são muitas nuances desse cansaço nosso. São muitas nuances nessa dificuldade do relaxamento. Entendem? Se a gente for devagarzinho, entendendo um pedacinho daqui, um pedacinho dali, eu garanto que daqui a algum tempo a gente está conseguindo ir na manicure sem achar que está gastando tempo à toa, não fazendo nada, se dando ao privilégio. Sim, eu posso me dar o privilégio. Eu posso me dar o privilégio de ligar para a Dani e marcar uma massagem com ela. Posso. Eu preciso, por exemplo, ter pequenos rituais na hora de dormir. Eu preciso arrumar a minha cama. Eu preciso escutar uma música sem culpa, exatamente. Eu preciso ir criando pequenos momentos de pausa para eu me sentir cuidada, para minha alma falar, ufa, finalmente essa fulana está cuidando dela. Para de cuidar só dos outros. Ufa! Entendem? Eu preciso tendo pequenos movimentos de pausa. Nós não vamos conseguir relaxar de uma hora para outra. A gente não vai se sentir descansada a partir de amanhã. Não vai. A gente tem que ir dando passos na direção desse descanso. E entendendo o motivo do cansaço. Simples. Passar meu floral. Você toma floral? Eu tenho uma vontade danada. Eu preciso começar a estudar floral para indicar floral para os meus clientes, porque eu amo floral. O olhinho, né, Val? Amo a aromaterapia. Nos ajuda muito, muito. Então, às vezes, a gente precisa de recursos para ajudar nesse relaxamento. A gente precisa de recursos para ajudar nesse autoconhecimento. A gente precisa ir atrás de recursos para conseguir ter mais consciência de quem nós somos. Tá chegando aí a conversa? Contem para mim. Amo. Eu vou repetir aqui a pergunta. Bora fazer massagem? Bora, Dani. Vem participar do Entre Mulheres, Dani, para você também se mostrar para essas outras mulheres. Amo floral, eu também amo floral. Então eu vou deixar para vocês 2 lições de casa dessa semana. Uma é a pergunta, quem você continua tentando proteger sem perceber, escrevam isso. E olhem com amor para essa história. Olhem com verdade. Entendam qual é o limite da sua capacidade de continuar mantendo esse compromisso. Eu preciso de sua consulta. Novamente estarei com você no individual. Você não vem segunda? Já deixei marcado aqui segunda-feira. Eu também amo floral. Eu amo floral. Esse Richard Bach foi um iluminado. E tem outros, né? Eu não sei falar muito dos outros. Mas tem outros florais. Que é a essência da flor. O que a gente consome quando a gente usa o floral? A essência. Aquilo que a flor tem de mais íntimo e poderoso. Então, onde é que está a nossa força? Na nossa essência. O que a gente tem de mais íntimo e poderoso? A nossa essência.
E o que a gente está fazendo com ela? Abafando, cuidando de todo mundo, menos de nós. Então, de novo, vou sim. Ah, ótimo. Então, de novo, nós não vamos deixar de cuidar das pessoas de uma hora para outra. Não é uma ruptura, de forma alguma. É uma mudança de comportamento interno. É uma mudança de postura. E algumas vezes as pessoas do nosso lado vão estranhar. Quando você falar, não posso ir esse domingo, eu tenho que cuidar de umas coisas aqui em casa. Desculpa, mas eu não vou. Quando você falar para aquela sua amiga que pede coisas para você o tempo todo, você falar, não dá, hoje não vai rolar. Não posso, estou ocupada. Nossa, mas você sempre fez, por que agora não faz? Porque agora eu estou me priorizando. Eu estou vendo o que é possível de fazer e o que não é possível. Mudança consciente, é isso mesmo. É isso mesmo. A intenção não é ficar a manhã toda aqui com vocês, por mais gostoso que seja, mas eu sei que muitas vezes todo mundo tem seus compromissos. Então nós já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso encontro de hoje. Saibam que para mim é sempre uma alegria. Compartilhar o conhecimento sistêmico me traz vida, saibam disso. Estar com vocês para mim é cuidar de mim também. É sempre uma troca. Todo encontro em grupo que eu faço, eu sempre saio ganhando também. O último encontro foi muito gostoso e o próximo também será. Então, venha, Cris, imagina, eu que agradeço de estarem aqui. Venha, não sei se eu te mandei convite, mas se eu não te mandei, está aqui convidada. Vai ser domingo, dia 8 de março, aqui no Hotel Ascona, o Entre Mulheres e Histórias. É um encontro exclusivo para mulheres, para a gente já começar a cuidar do nosso feminino, estando entre as mulheres, estando entre mulheres. E o tema desse vai ser o feminino, que está tão mal cuidado por nós. Combinado? Espero vocês então. Domingo que vem estarei aqui de novo às 11 horas da manhã. Possivelmente no domingo do dia do encontro eu não vou estar aqui, porque eu também estou priorizando. Estar aqui é importante, mas em alguns momentos é importante não estar aqui. Entendem isso? Vamos de vestidos? Do que vocês quiserem. Inclusive, quando o grupo estiver formado, eu vou pedir que vocês tragam algo que represente feminino para vocês. Já vão pensando. O que representa o feminino para vocês? Um objeto. Tem que ser um objeto que eu quero que vocês tragam ele. Nós vamos fazer um exercício com ele. Combinado? A última frase que eu deixei anotado aqui para não esquecer é que o problema do cansaço não é a falta de tempo, de forma alguma. O problema é não conseguir sair desse lugar eterno de vigilância que a gente se coloca. Então, quem você está tomando conta, que não precisa mais que você tome conta. Então, façam uma pergunta e durante essa semana eu sugiro que vocês escolham uma atividade de descanso. Qualquer uma. Tomar um chá em casa, num momento específico. Um chá gostoso, numa xícara diferente, num momento próprio. Ir passear, se você é daqui de Campos, ir passear no Parque da Lagoinha. Eu não sei para vocês, mas para mim toda vez que eu vou lá é um momento de extremo relaxamento. E no manicure. Enfim, escolham um momento de autocuidado e de relaxamento. E eu vejo vocês no próximo domingo. Combinado? Obrigada mais uma vez por quem esteve aqui comigo, por quem está vendo isso depois. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande lá que eu respondo vocês. Beijo, mulheres queridas, e bom domingo.